Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o segundo vídeo dessa aulinha aí que a gente está fazendo. Vão ser 3 vídeos, tá bom? Se você ainda não viu o primeiro, corre lá porque tem o vídeo do Bob. É esse bonequinho lindo aqui. Vocês vão aprender a fazer o bonequinho, vão aprender a fazer a suculenta, tá bom? Então corre lá no vídeo anterior, assiste como é que faz o Bob. E o vídeo de hoje é lindo demais, é com o mesmo molde, esse molde aqui do Bob, ó, lá da loja Artes da G. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então quando acabar o vídeo, corre lá, clica no link, entra no site e adquire logo o seu, porque esse molde é maravilhoso. E a aulinha de hoje é linda demais, eu tô muito apaixonada por esse gambazinho, gente. Olha que coisa mais fofa. É muito fofinho esse gambá, né? Esse gambazinho aqui vocês podem usar no tema Floresta Encantada, no tema... esse tema que tá saindo muito agora, do bosque. Eu tô vendo muito esse gambazinho aqui no tema bosque, tá? E olha só, não fica retinho atrás, tá vendo? Fica bem gordinho, é um molde que tem profundidade. Então, ó, corre lá no site, primeiro assiste o vídeo, tá? Depois vocês correm lá no site, adquire o molde, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Então fica aí com essa aulinha e depois vocês me falam o que vocês acharam. Então, pessoal, esse aqui é o molde que a gente vai usar, o molde Bob, Ima e Cia, lá da lojinha da G. Hoje a gente vai usar essa cabecinha aqui, que é a cabecinha para fazer os bichinhos, os bonequinhos, né? Ela não é a cabecinha do Bob. Então, vamos começar a fazer nosso gambazinho. Peguei um pouquinho de massa preta, vou sovar bem essa massa. Faço um rolinho. Vamos começar aqui pelo corpinho, então esse rolinho eu coloco na barriguinha dele, rasguei ali a metade da massa para poder estar colocando um pouquinho em cada perninha, tá bom? Aí você tira o excesso e agora vai ajeitando, colocando toda essa massa para dentro do molde. Como esse aqui ele não vai ser retinho atrás, então eu deixo um pouquinho de excesso, eu deixo ele gordinho atrás, tá vendo? Ele não fica completamente reto. Eu começo tirando aqui pelas perninhas, que o pezinho dele é mais fundo e sai com muita facilidade. Aí agora é só mesmo alisar com o pincel modelador, tirar essas marcações do molde. Pode ser o pincel modelador ou o cabo de um pincel, ou aquela agulha de crochê, tá bom? O que vocês tiverem aí para poder estar tirando essas marcações, para deixar ele bem perfeitinho. Com a esteca de faquinha, eu vou dar uma reforçada aqui nas marcações que ele tem. Vou ajeitar um pouquinho entre as pernas e aquela marcação que ele tem ali em cima, pertinho do pescoço. E prontinho. Vou pegar aqui 2 palitos de bambu, vou molhar um pouquinho na água e vou colocar ele na perninha, vou rodando ele. Por que eu tô fazendo isso no gambá e não fiz no Bob? Porque o gambazinho eu vou deixar ele em pé, então ele precisa estar mais estruturado, tá bom? Então é só mesmo molhar o palitinho de bambu e rodando para poder firmar um pouquinho ele. Com cuidado, tá, gente? Para não danificar aí o que a gente já fez, para não amassar. Com a esteca gravata, vou dar uma reforçada aqui na marcação das perninhas. Esse palitinho de bambu vocês também encontram lá na lojinha da G, tá bom? A loja é Artes da G, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E vou espetar esses palitinhos no isopor e vou deixar lá secando um pouquinho enquanto eu tô fazendo a cabeça. Então pego mais um pouquinho de massa preta, sovei, faço um rolinho, vou colocar aqui nessa cavidade da cabecinha. Tiro o excesso e vou colocar meia bola de 25 milímetros, tá? Então, nesse caso, diferente da forma que a gente fez o Bob, a parte reta da bolinha eu coloco para baixo e a parte redondinha eu deixo aqui para cima porque eu quero que a cabecinha dele fique redondinha atrás, tá bom? Vocês também podem usar uma bolinha inteira, tá? Vai de acordo aí com o gosto de vocês. Eu gosto de usar assim na metade, acho que fica melhor. Mas vai de acordo aí com o gosto de vocês mesmo, tá bom? Cobri essa bolinha, tô alisando bem, porque aqui atrás vai ficar aparecendo, né? Então precisa estar bem direitinho. Tirei do molde, percebe, gente, que eu não preciso passar nenhum olhinho no molde.
já sai com muita facilidade. Agora é só mesmo tirar as marcações aqui da lateral. Pode ser o pincel modelador, cabo de pincel, o que vocês tiverem aí. Vou reforçar aqui a marca dos olhos. E vou colocar palitinho aqui também nessa cabecinha, tá? Então é o palito de bambu, molhei um pouquinho na água. E encaixo aqui na cabeça com cuidado para não deformar, tá? Se precisar ajeitar mais alguma coisa, vocês ajeitam. Tem um pouquinho aqui abertinho atrás, uma marcação. Tirei ali com o pincel modelador. Como a massa é preta, não aparece tanto os detalhes, né? Então, às vezes, ali uma marcação que eu tô limpando, talvez aqui no vídeo não esteja aparecendo. Agora, vamos lá para a massa branca. Vou abrir essa massa, mas vou abrir bem, quero deixar ela bem fininha mesmo, tá? E vou cortar ela como se fosse um V. Um V bem grande, né? Bem comprido. Mas a massa precisa estar bem fininha, tá, gente? Vocês abrem a massa bem fininha para poder fazer isso. Vou cortar aqui a ponta. Cortar mais um pouquinho. Vocês vão ajeitando de acordo com o gosto de vocês, de acordo com o tamanho que vocês quiserem. Ficou um V assim, tá vendo? Vou medir aqui para ver se tá legal. A ponta do V eu vou colocar ali onde começa as bochechinhas dele, né? No meio entre as bochechas ali é onde vai começar. Então eu vou passar um pouquinho de água. Limpa a mão porque vai ficar sujinho de preto, né? Então tem que ter cuidado na hora de mexer com a massa branca para não manchar. E coloco aqui, o nariz começa no mesmo lugar onde começam as bochechinhas dele, tá? Logo aqui no final da marcação dos olhos. É onde eu coloco a pontinha do meu V. Vou encaixando o restante da massa branca. E agora com o pincel modelador, eu vou só amenizando aqui essas marcações para não ficar muito grosseira, para essa emenda aqui não ficar tão grosseira. Então não é assim para limpar tudo, é só mesmo para dar uma amenizada, suavizar, né, essa marcação aqui entre o branco e o preto. Para fazer o focinho, vou usar um pedacinho de massa branca. Eu não pesei, gente, mas acredito que deve ter entre 1 ou 2 graminhas de massa. Na verdade, essas coisinhas assim eu faço no olho, porque a gente tem que ir fazendo e olhando para ver se tá legal, para ver se o tamanho tá bom, né? Então fiz uma bolinha, abri um pouquinho para ficar como se fosse um rolinho, né? Mas bem pouquinho. Achatei na mesa e vou colar ali no finalzinho daquele V que a gente colou, tá? Vou passar aqui um pouquinho de cola branca. E vou colar o focinho dele. Depois que colar, gente, é só ir apertando, ajeitando do jeitinho que vocês quiserem. Vou pegar essa pontinha aqui da esteca, vocês também podem fazer com uma ponta de um pincel fininho. Vou furar aqui o finalzinho do focinho, o final ali da parte branca, e vou puxar para baixo para abrir a boquinha dele. Então percebe que mistura ali um pouquinho da massa branca com a massa preta, tá? É só mesmo furar e puxar um pouquinho para baixo. Para fazer o nariz, vou pegar uma bolinha bem pequenininha da massa preta, seguro entre os 2 dedos e aperto com o outro para a gente fazer um triângulo, tá? Depois eu achato e fica assim, um triângulozinho. Pode achatar mais um pouquinho. E é só colar aqui o narizinho dele, tá? Esse aqui tô achando um pouquinho grande ainda, eu vou tirar mais um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa para fazer o V, tá? Aperto entre os 2 dedos, dou uma achatadinha com o outro. Achato esse V nos meus dedos para fazer aquele triângulozinho que é o nariz dele. Passo um pinguinho, só um pinguinho de cola branca para não melecar tudo. E vou colar aqui o nariz dele e já tá ficando uma gracinha. Agora é só ir mesmo ajeitando, gente, com o dedo mesmo,
Pode ser também com o pincel modelador, só para deixar esse nariz ali bem presinho, tá bom? Agora os olhinhos, vocês podem colar os olhinhos da preferência de vocês. Eu vou usar esses olhinhos adesivos aqui lá da loja Artes da G. A referência é essa, ó, M013, tá? Esse é o tamanho mini. Eu acho esses olhinhos muito fofinhos. Fica muito legal para esses bichinhos. Peguei aqui uma pinça só para me auxiliar a colocar os olhinhos nele. Eu tenho dificuldade de colocar direto no dedo, então a pinça me ajuda um pouquinho, tá? Eu sempre começo colocando pelo olhinho do lado de lá, do meu lado esquerdo. Encaixo. Mas percebe que eu só posicionei ele ali. Eu ainda não colei, porque aí se eu precisar mexer eu ainda consigo. Vejo se tá legal. Acho que pode aproximar só mais um pouquinho. Então, como eu não encaixei ainda, como eu não colei ele ainda, eu consigo tirar e aproximar um pouco mais. É só vocês irem colocando aí na posição que vocês quiserem. Eu gosto de colocar aqui bem pertinho dessa parte branca. Achei que ficou legal assim os olhos um pouquinho mais juntinhos, tá? E prontinho. Agora sim, com o meu dedo ali, olha, eu colo os olhinhos. Vou passar aqui o pincel modelador, só para fixar melhor esses olhinhos. E com a pontinha do pincel modelador, eu gosto de ir pressionando os cantinhos para afundar um pouquinho esses olhinhos. Então, vou afundando aqui os cantinhos. Se vocês não tiverem pincel modelador, vocês conseguem fazer isso também com uma estequinha que seja fininha, tá bom? Peguei agora duas bolinhas bem pequenininhas da massa branca para fazer a sobrancelha. É bem pequenininha mesmo, tá? Só uma sujeirinha de massa. Faço aqui 2 rolinhos do mesmo tamanho, tá? Vou colocar aqui um pinguinho de cola branca. Vocês podem até passar com o palito, como eu tô fazendo, para não melecar tudo, né? Então a gente só precisa mesmo de uns pinguinhos ali de cola branca para estar colando a nossa sobrancelha. E vou colar ali o rolinho que eu fiz, branquinho. Aí aqui vocês podem posicionar a sobrancelha do jeitinho que vocês quiserem. Pode colocar ela um pouquinho mais para cima, dando a impressão de que ele tá assustado. Ou pode colocar ela um pouquinho mais fechada para dentro, aí dá uma impressão de que ele tá mais raivoso, né? Vocês vão ajeitando a sobrancelha de acordo com o jeitinho que vocês querem, tá? Ficou assim a cabecinha do nosso gambá. E tá faltando só as orelhinhas. Para as orelhinhas eu vou usar esse molde aqui lá da loja da G, que ele tem essa orelhinha que dá o tamanho certinho que eu preciso, tá? É só fazer uma bolinha de massa preta, coloco aqui no molde e já sai a orelhinha pronta. Tá vendo? É o tamanho exato que eu preciso. Eu posso até apertar um pouquinho aqui na ponta para deixar ela um pouquinho mais pontuda, para ficar igual a orelhinha do gambá. Se por acaso vocês não tiverem o molde, vocês vão fazer da seguinte forma. Faz uma bolinha. Pega uma estequinha assim, olha, de bolinha, essas estequinhas boleadoras, e pressiona no meio da bolinha. E prontinho, já vai ser a orelhinha dele, tá bom? Vocês podem fazer ele da mesma forma que eu fiz, de afinar as pontinhas, tá bom? Esse molde aqui, se eu não me engano, é o molde Safari. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, tá bom? Vou tirar as 2 orelhinhas dele. Tiro um pouquinho aqui das marcações. Vou apertar ali o cantinho para ela ficar mais pontudinha. E agora eu passo cola aqui na beiradinha. E eu colo essa orelha de trás para frente, tá vendo? Eu não encaixo ela aqui em cima, não. Eu trago ela de trás para frente. Dessa forma fica colado um pouquinho melhor, fica um pouquinho mais firme. Agora é só mesmo ir ajeitando.
Aqui atrás vocês podem pressionar um pouquinho. E prontinha, a cabecinha do gambá tá pronta. Agora vamos fazer a barriguinha dele. Peguei um pedacinho de massa branca. Vou abrir, bem fininha também. E com esse cortador oval da Blue Star, o número dele é o número 2, tá bom? Com o cortador oval, eu vou cortar aqui. Só pressionar na massa, essa massa tem que estar bem fininha. Vou tirar aqui as rebarbas. Ficou assim, tá vendo? Vou pegar aqui o corpinho que a gente fez. Vou ver se o tamanho tá legal. Passa um pouquinho de água. Ele tá molhado ainda porque a gente acabou de fazer. E vou colocar aqui a barriguinha dele. Vou só pressionar aqui as laterais para suavizar essa marcação. Só ir pressionando um pouquinho. Para não ficar aquela marcação muito grosseira, né? Então a gente aperta um pouquinho para suavizar. Olha que gracinha que tá ficando esse gambazinho, gente. Muito fofinho, né? Agora vamos fazer os bracinhos. Eu vou usar aqui o mesmo bracinho que eu usei para fazer o bob, tá? Eu não vou usar esse que tem a mãozinha, não. Vou usar o mesmo bracinho do bob. É só colocar a massa lá dentro do molde. Eu deixo com um pouquinho de excesso, um pouquinho gordinho, para ele não ficar reto atrás. Tira as marcações. E tá pronto um bracinho, vamos fazer o outro. Faço da mesma forma, deixo ali um pouquinho de excesso, deixo ele gordinho. E tiro as marcações, tá? Agora vocês estão vendo que eu tô dobrando um pouquinho esse bracinho, porque eu quero que ele fique na barriga. Como se ele estivesse segurando a barriga, né? E aquele outro ali, acho que eu vou colocar pro rostinho. Vou passar aqui um pouquinho de cola branca. E vou colar aqui o bracinho dele com a mãozinha chegando lá na barriguinha. Pressiona um pouquinho para colar. Vou ver aqui se tá legal. Então, para colocar o outro bracinho, eu quero colocar ele com a mão no rostinho. Então, eu vou cortar aqui esse palito. Percebe que eu corto inclinado para o palito continuar pontudo. Vou pegar a pontinha, vou molhar na água e vou fazer um furinho aqui no corpinho. Eu não deixo o palito lá dentro não, é só mesmo para fazer um furinho para encaixar a cabeça dele. Olha que fofinho, gente, muito fofinho esse gambazinho. Vi ali se tá legal, passa um pouquinho de cola branca. E é só encaixar. Dá uma pressionada. Agora sim eu vou colar aqui o outro bracinho, tá? O ideal, gente, é vocês deixarem o corpinho dar uma ressecada, deixar a cabeça também dar uma ressecada para depois colar, tá? A cabeça ali no corpinho, os bracinhos é a última coisa. Mas como eu tô fazendo aqui no vídeo, tô fazendo logo de uma vez para mostrar para vocês, tá bom? Mas é legal aí vocês deixarem ressecar um pouquinho para depois encaixar. E prontinho, colei ali o outro bracinho pra cima. E agora a gente vai fazer o rabinho dele, tá? Então, peguei aqui um pouquinho de massa preta. Não tem peso também, tá, gente? Vai de acordo com o tamanho que vocês quiserem fazer o rabinho dele. Quem quiser fazer maior ou menor. E eu fiz ali uma coxinha alongada. E afinei também um pouquinho o outro lado, como se eu fosse fazer um quibe. Mas um lado tá mais fino que o outro, tá vendo? E vou fazer a mesma coisa com um pouquinho de massa branca, mas a quantidade é bem menor do que a massa preta, tá? Dei uma achatadinha na massa branca, vou colocar ela aqui em cima da massa preta e vou achatar essas duas massas. Pode ser com a palma da mão
ou se vocês tiverem um alisador pode ser também, tá? Agora eu vou entortar esse rabinho, eu quero ele dobradinho, olha, então eu dobro e dobrar a pontinha também pra fora, tá? Vou ver aqui se tá legal, se esse tamanho tá bom. Tudo que vocês forem fazer, vocês vão colocando e olhando para ver se vocês estão gostando, para ver se tem que aumentar o tamanho, diminuir, tá bom? Então, tô vendo aqui se tá legal, tá ok, vou passar então um pouquinho de cola, tá? Vou só virar mais um pouquinho aqui a pontinha para fora. E agora sim vou passar a cola aqui na beiradinha, onde vai ficar colado ali nas costas dele. E vou colar aqui o rabinho, tá? Só pressionar um pouquinho para colar. Olha que gracinha que ficou o nosso gambazinho, gente. Muito fofinho, né? Um amor, ficou muito fofo. Já deixei secar aqui o nosso gambazinho de um dia pro outro, ele já tá bem ressecado. Vou tirar uma sujeirinha que tem aqui que sujou de massa preta. É só vocês pegarem um cotonete, molhar com um pouquinho de água e passar que vocês conseguem tirar aí as sujeirinhas, né? A massa branca sempre costuma aparecer alguma coisinha. E tá assim o nosso gambazinho, gente. Ele tá ressecado já, não tá completamente seco, eu deixei de um dia pro outro. Mas ele já tá bem firme. Já dá pra gente terminar ele. Então vou cortar aqui o palito, vou cortar bem rente ali ao pezinho dele, porque eu não vou encaixar ele em nenhum lugar alto, vou só colocar na base mesmo. Vou pegar aqui um pedacinho de massa verde, esse aqui é o verde da Inky Way, eu acho que é o verde folha, se eu não me engano. Fiz uma bolinha, vou usar aqui o palitinho de picolé como régua niveladora, coloquei 3 palitos juntos, tá vendo? Eles estão colados, colei 3 palitinhos. 3 de cada lado é mais ou menos a altura que eu preciso. Então, se você não tem régua niveladora, fica aí essa super dica que vocês conseguem fazer em casa para estar usando como a régua niveladora, né? Abri a massa verde ali no meio dos palitinhos e vou usar esse marcador aqui, que ele tem tipo essas folhinhas, né? Eu não sei se é folha, eu uso para folha, eu uso para mato, uso para água, né? Então, eu gosto bastante desse marcador. Vou só pressionar ali em cima da massa. Vou tirar ela aqui. E olha como é que fica lindo. Parece mesmo um matinho, né? Mas quando eu faço no azul também me lembra um pouco da água. Então vocês conseguem usar esse marcador aí para várias coisas, tá? Vou pegar esse kit de cortadores aqui da Blue Star, esse cortador de babado, e vou ver qual o tamanho melhor para eu colocar embaixo dele. Então aquele primeiro ele vai ficar muito pequeno, esse segundo aqui acho que vai ser o tamanho ideal, até porque ele vai encolher, então ele acaba diminuindo um pouquinho mesmo, tá? Vou passar aqui um pouquinho de óleo, pode ser um cremezinho também, tá? Tô usando um olhinho aqui e vou cortar essa massa. Só dar uma mexidinha para soltar bem. Ele já sai aqui com facilidade. E vou tirar aqui um pouquinho das rebarbas. Ficou assim, a base para o nosso gambazinho. Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, tá? A base tá molhada ainda, a gente acabou de fazer. Mas eu vou dar uma pressionada aqui com o gambá só para marcar aonde eu quero que fiquem os pezinhos dele. Eu não vou deixar para secar junto, até porque ela vai envergar. Então eu deixo ela secando separada, mas já com a marcação aqui dos pezinhos, tá bom? Então é só deixar para secar com essa marcação e quando ela estiver sequinha, aí sim você pode colar. Vou mostrar aqui para vocês onde vocês podem usar o gambazinho. Pode ser, olha, no pote de papinha. Fica muito bonitinho, gente, muito fofinho. Ou vocês podem usar como porta-recados. Para festa fica muito legal. Ou na caixinha acrílica. Olha que gracinha, o tamanho dele fica perfeito. Vai de acordo com a criatividade de vocês. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Muito fofinho, né? O nosso gambazinho. Olha que gracinha que ficou. Então, eu espero que vocês tenham gostado.
corre lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do molde, tá? Aí vocês clicam lá no link, corre para comprar o molde, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês ainda não viram o primeiro vídeo, que é o vídeo do Bob, corre lá, volta aí um vídeo, tá bom? Pra poder assistir, porque ele é uma gracinha também. Esse aqui é imã de geladeira, olha. Mas aí no vídeo eu dei várias dicas de aonde colar o Bob, tá? E o gambazinho também, aí vocês ficaram com as dicas de onde vocês podem colocar ele, tá bom? E o próximo vídeo, que entra amanhã, é usando o mesmo molde, o molde do Bob também. E é esse lindo médico, gente, olha que gracinha. Olha que fofinho que tá ele. Então, ó, não deixa de assistir, tá bom? Se você já assistiu aqui o vídeo do Bob, se você já assistiu o vídeo do gambazinho aí, então corre, porque amanhã entra o vídeo do médico, tá bom? Desse doutor aqui muito bonitinho. Vocês vão aprender a fazer esse cabelinho aqui meio cacheadinho, tá vendo? Olha o cabelinho dele. Então não percam a aulinha de amanhã, tá bom? Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois deixa seu comentário aí pra eu ver o que vocês acharam, tá bom? Um beijo, tchau!